queridos alunos e alunas! Na aula passada, aprendemos a trabalhar com as funções na linguagem C. Na aula de hoje, iremos aprender a usar as funções com passagem de parâmetro por referência. Em C, existem dois tipos de passagem de parâmetro: passagem por valor e passagem por referência. Por exemplo, e o que está acontecendo neste programa? Na função principal main, x, que é um número inteiro, está recebendo o valor 10. E o que está acontecendo na memória do computador? A variável x encontrou na posição 1001 da memória um espaço livre e guardou no número inteiro x o valor 10. Logo, no endereço 1001, está a variável x com conteúdo 10. E se a gente pedir para imprimir na tela o valor de x, ele vai buscar lá na memória, no endereço 1001, o valor 10. Vamos ver se é isso mesmo? Deixa eu comentar aqui. Olha aqui o valor 10. Isso é o que a gente chama de passagem por valor. A gente está passando a variável x no endereço 1001, o conteúdo 10. Agora a gente vai ver um exemplo de passagem por referência. O scanf é um exemplo de passagem de referência. Eu estou pedindo para o usuário digitar um número e o scanf, por padrão na linguagem C, ele não vai armazenar o valor, ele vai armazenar o endereço de memória. Nesse caso, o scanf ele está armazenando no endereço 1001 o endereço onde está o valor da variável. Logo, ele está passando uma referência. A variável ela guarda o endereço da memória, ou seja, a posição na memória onde está guardada a variável 3, que foi aquela que foi digitada. Fazendo uma comparação do mundo real, é como se a passagem do valor informasse quem era o morador e a passagem de referência informasse o endereço da casa. Não importa quem é o morador. Se trocar o morador, a variável continua com o mesmo valor, ou seja, com o mesmo endereço. Vamos ver esse outro exemplo. O que é que ele faz? Tem aqui a função principal main, o x recebe 5. Vamos pedir para exibir na tela o valor de x e após imprimir na tela, vai ser executada a função soma 10. E o que é que ela faz? Ela pega esse parâmetro do número inteiro n e soma 10. Por exemplo, se for 9 mais 10, 19, mais 5, 15. No caso, eu informei que x é 5. Então ele pega o parâmetro informado x e acrescenta 10. E o que faz esse trecho de código? Ele vai imprimir 5 ou ele vai imprimir 5 mais 10, 15. Vamos ver? Então o que é que o código fez? Ele pegou o valor 5 e imprimiu 5. Depois ele executou a função. Ele pegou 5 e somou com 10. E por que isso aconteceu? Porque tanto aqui na linha 12 como na linha 14 foi passado o parâmetro de valor, ou seja, o valor 5. E como é que eu faço para que essa minha função ela também funcione fora do soma 10? Para isso acontecer, você tem que fazer uma passagem de referência. E a gente faz isso através do ponteiro. Assim como acontece no scanf, o ponteiro é um tipo especial de variável que armazena um endereço de memória ao invés de um valor. E para utilizar o ponteiro, aqui na passagem de parâmetro, é só acrescentar o operador asterisco. Então, ao invés de passar um valor, n vai passar o endereço. Vou tirar aqui esse print, deixar a função com ponteiro, vou tirar esse daqui. Assim como no scanf, para receber o endereço no valor x, você tem que colocar o e comercial. Vamos ver se funciona. Prontinho. Agora a função ela está refletindo fora da chamada. E o valor ele passou de 5 para 10 mais 5, que é 15. E assim passamos na função a passagem com referência. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.